In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. Dark Souls não foi apenas um jogo, foi um marco na história dos videogames. Quando foi lançado em 2011, ninguém esperava que ele mudaria tanto a indústria. Sucessor de Demon's Souls, que abriu caminho e experimentou diversas ideias, Dark Souls conseguiu inovar com maestria e aperfeiçoar sua fórmula, tanto no gameplay quanto no ritmo da progressão, com diversas mecânicas punitivas e um map design que, para muitos, é considerado ainda hoje o melhor da franquia. Dark Souls se arriscou em um universo novo e explorou territórios, digamos, desconhecidos para a época. Com uma trilogia muito bem estabelecida entre os melhores jogos da década passada, outros títulos de grande sucesso como Sekiro e Elden Ring, que inclusive ganharam para jogo do ano em 2019 e 2022, agora, mais de uma década depois, sua influência ainda pode ser vista em praticamente todos os gêneros de jogos. Mas por que isso aconteceu? Por que tantos jogos modernos tentam imitar ou incluir elementos da fórmula Souls-like? Será que essa influência é sempre positiva? Ou estamos vendo uma saturação do gênero? Diversas mecânicas, narrativas e estéticas inspiradas em Dark Souls se espalharam pela indústria. Mas até que ponto essa presença constante é realmente benéfica para a criação de novos jogos? Nesse vídeo vamos explorar o efeito Souls-like e entender por que essa fórmula se tornou um dos gêneros mais aclamados da indústria. Antes de tudo, precisamos definir o que caracteriza um Souls-like. Muita gente associa o gênero exclusivamente à dificuldade, mas a verdade é que não se trata apenas de ser um jogo difícil. Dificuldade sempre existiu nos videogames. Jogos como Ninja Gaiden, Battletoads e Contra já eram conhecidos por seus desafios antes da popularização do gênero Souls-like. O que diferencia esses jogos é a maneira não como só a dificuldade, mas outros elementos são implementados. Irei caracterizar aqui alguns elementos que, na minha opinião, são bastante característicos, principalmente nos jogos da From Software. O primeiro ponto para mim, e um dos mais importantes, é o combate metódico. E quando falo de combate metódico, quero dizer de um combate mais cadenciado e lento. Os jogos Souls-like exigem paciência e precisão, diferente de um hack and slash. Nada de sair apertando botões freneticamente, a não ser no Panic Roll. Cada ataque, esquiva e defesa deve ser calculado. Isso nos obriga a estudar e interpretar cada padrão do inimigo. Acredito que esse é um dos principais pontos atrativos do gênero, pois você se sente desafiado a entender mais sobre o jogo, estudar novas builds e a cadência da luta. Grande parte do prazer em jogar jogos da From Software é perceber sua progressão não somente na história ou no plot principal, mas cada inimigo aqui conta como uma vitória. E quando digo cada inimigo, não estou exagerando. Acredito que um charme que a franquia traz é justamente esse. Até mesmo o inimigo mais simples é feito para te causar problemas se você não souber lidar com ele ou você for muito afobado. Por isso, eu diria que um dos carros-chefes quando falamos do gênero é o combate. Primeiramente, esteja acostumado a morrer, mas esteja acostumado a morrer muito. O gênero não se preocupa quantas vezes você vai morrer. Inclusive, o jogador costuma ser ensinado isso logo nos primeiros minutos. Algo tradicional da trilogia Dark Souls é trazer um tutorial punitivo e que te permite sim morrer algumas vezes, o que costuma ser um diferencial dos jogos. Mas, para além da quantidade, morrer significa perder a sua principal moeda de troca e evolução do jogo. No caso de Dark Souls, as almas, e precisar voltar para recuperá-las. E você acha que parou por aí? Ainda piora, pois caso você morra no caminho novamente, você perde todas as suas almas, sem dó nem piedade. Isso cria uma tensão constante no jogador, o que incentiva a ter cautela e prestar atenção em outros pontos. No fim, a morte é algo que acompanha o player do começo ao fim. A tela de Game Over não passa a ser algo distante, incomum, e começa a virar um motivo para uma nova tentativa e adaptações se iniciarem. Além disso, a morte nos jogos da From Software tem um significado dentro da lore. Em Dark Souls, por exemplo, morrer faz parte do ciclo da maldição dos mortos-vivos. Em Bloodborne, a morte tem relação com o ciclo dos caçadores, por exemplo. Em Sekiro, ela influencia o mundo ao redor. My blood. The blood of the dragon causes men to become undying. Essa integração entre a mecânica de morte e a narrativa também para mim é um dos principais diferenciais da From Software. These foolish ambitions to rest. Uma das coisas mais marcantes nos Souls-likes é como o mundo e a história se entrelaçam. O level design interconectado, com áreas que se conectam de forma inesperada e inteligente, por exemplo, não só incentiva a exploração, mas também reforça a imersão
e a própria narrativa do jogo. Quem jogou Dark Souls 1 pela primeira vez, dificilmente esquece a sensação de descobrir que, depois de passar por áreas como o Burgo dos Mortos-Vivos, as Profundezas, Blighttown, tudo aquilo se conecta de volta em Firelink. Esses momentos de descoberta não são apenas mecânicos, mas também narrativos. Cada caminho revela um pouco mais daquele mundo decadente e silencioso. E o mais legal é que essa construção espacial anda lado a lado com a narrativa fragmentada que a série adotou como marca registrada. Em vez de cutscenes explicativas, muitas vezes a história do jogo é contada por meio de descrições de itens, a ambientação e conversas enigmáticas. Quem aí nunca ficou sem entender um diálogo de um NPC que você acabou de encontrar? Do we have a sodding chance? Isso exige curiosidade e atenção do jogador, algo que pode afastar quem está acostumado com narrativas mais diretas, mas recompensa bastante quem mergulha fundo nesse universo estranho e melancólico que é Dark Souls. Ao fim, a própria arquitetura do mundo é parte da narrativa, e é isso que torna essa abordagem tão única. Bom, já percebemos alguns pontos bem chamativos da franquia e que ajudam a caracterizar um pouco o gênero e fazer com que ele se destaque. Mas como a From Software conseguiu transformar esse gênero em algo tão influente no mercado? Antes de Dark Souls, o mercado AAA, como já mencionado, era e ainda é dominado por experiências cinematográficas e acessíveis. Posso mencionar aqui agora Uncharted e Assassin's Creed, por exemplo. O que Dark Souls e o gênero Souls-like inova é trazer uma experiência mais desafiadora, principalmente para a época. E mais, mostrou para a indústria que os jogadores queriam jogos que os desafiassem, que os fizessem se sentir que estavam realmente evoluindo, não só na trama, não só ganhando níveis que na prática não demonstram vantagem. O verdadeiro gosto aqui está em perceber que aos poucos você domina cada vez mais a mecânica do jogo. Aprende com os inimigos, muda sua estratégia, por exemplo. Com o tempo, outras desenvolvedoras perceberam que a fórmula dava certo, e ao longo dos anos, começaram a implementar alguns dos elementos mencionados nesse vídeo. Com isso, aos poucos, esses elementos foram ficando cada vez mais frequentes em outras franquias que foram adaptando conforme os seus objetivos. Não demorou muito para que a fórmula da From Software se tornasse referência e o gênero Souls-like, ou subgênero, como você preferir, começasse a ganhar força. Entre tantos jogos que beberam da fonte, Hollow Knight é talvez um dos exemplos mais brilhantes de como essas influências podem ser incorporadas de maneira criativa e não apenas copiadas. Apesar do jogo ser um Metroidvania, e há quem diga que nem isso, Hollow Knight soube absorver o melhor do Souls-like sem perder sua identidade, e apesar de não ser necessariamente um Souls-like, hoje está sempre dentro da lista da galera. O combate do jogo é punitivo, a morte te faz perder recursos, os checkpoints são limitados e a história é contada de uma forma bem sutil, pelos cenários e personagens misteriosos. Mesmo sendo um jogo em 2D, de plataforma, ele entrega a mesma sensação de solidão, mistério e recompensa pela exploração. Tudo isso com uma atmosfera única pro jogo. Mas o mais importante aqui é que o jogo não imita Dark Souls. Ele entende a alma do gênero e ele transforma em algo que é só dele. Quero deixar aqui alguns outros exemplos de jogos que souberam implementar esse gênero de maneira inteligente. Por exemplo, Remnant, Lies of P, Blasphemous, entre outros que ficam como menção honrosa. Certo, já deu pra perceber que a From Software criou e evoluiu mecânicas únicas e trouxe um gênero para o mercado AAA. Começamos a ver cada vez mais jogos adotando mecânicas Souls-like e inclusive implementando elas de maneiras muito criativas. Mas isso sempre dá certo? Com o tempo, o gênero Souls-like deixou de ser uma surpresa e virou uma expectativa. O que antes era um impacto, hoje para muitas pessoas soa como algo muito previsível. Não por falta de qualidade, mas talvez por falta de pausa, de espaço para repensar, reinventar, e acredito que é isso que a From Software sempre soube fazer muito bem. Sekiro, por exemplo, trouxe o gênero em uma história mais cinemática e uma temática japonesa. Elden Ring potencializou tudo que Dark Souls tinha dentro de um mundo aberto e complexo, muito marcante, aliás. Bloodborne nem se fala, o queridinho de muitas pessoas trouxe uma atmosfera mais gótica e Lovecraftiana, por exemplo. Isso mostra que inovar não está só apenas em copiar alguma coisa muito bem feito, mas também como aplicar essas ideias que funcionam dentro de um contexto específico. Quando um gênero se espalha rápido demais, corre o risco de se tornar algo saturado. Ainda assim, eu acredito que existe uma beleza muito grande dentro do gênero.
Por fim, queria terminar dizendo que o legado da franquia Souls é inegável, e o impacto positivo que teve para a indústria dos games jamais será esquecido. Sabemos que muitos seguiram seus passos, alguns tropeçaram, outros encontraram novos caminhos, mas todos de alguma forma carregaram um pouco dessa marca. Mais do que um gênero, Souls virou uma linguagem, e mesmo que hoje a fórmula pareça um tanto quanto repetida para alguns, o que ela despertou lá atrás continua vivo, a vontade de explorar o desconhecido, de superar desafios, de encontrar significado no silêncio e valor no esforço. Talvez o gênero ainda tenha muito para mostrar, ou talvez já tenha cumprido seu papel e esteja pronto para, assim como o Undead, renascer mais uma vez. E você, o que acha? O efeito Souls-like foi positivo para os games ou a indústria está exagerando? Deixa sua opinião nos comentários. Agradeço por ter assistido até aqui, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o Ale, e até o próximo vídeo.